Olá, olá, um bom dia a todos. Hoje estamos com um horário diferente, um horário próximo ao almoço, para que todas as pessoas possam estar acessando também essas lives. E hoje a gente vai trazer um tema que é bem recorrente, bem importante, que é sobre as doenças. E nesse mês, né, de prevenção ao câncer de mama, eu vou trazer para você algumas pontos de vista, algumas informações sobre o que o câncer pode nos sinalizar, né? Como eu coloquei, o câncer é um mensageiro. E muitas vezes ele está trazendo uma mensagem inconsciente de como estamos agindo, como saímos do nosso lugar e como essa doença está nos chamando para olhar algo, incluir algo, para que a gente possa seguir melhor na vida. Então, com essa informação, eu vou trazendo para vocês algumas questões que o Bert Helling traz e também das vivências, né? E também das nossas vivências, como também dos meus atendimentos de constelação, tanto online como presencial, a gente identifica. Inclusive, semana passada, eu fiz uma constelação de uma pessoa com câncer de mama, que descobriu recentemente, seja bem-vinda. E nesse câncer, a hora que a gente colocou o bonequinho, eu coloquei no campo, no boneco, representando... Uau, o barulho aqui hoje está um pouquinho maior. Uma boneca representando a pessoa e outro bonequinho representando o câncer de mama. Quando esse bonequinho, o bonequinho empurrava, eu coloquei vida e morte, duas energias, e o bonequinho do câncer empurrava ela para a vida. Era tão interessante que o bonequinho na água, ele se move, né? O campo mostra, então o câncer ele fazia como se fosse uma força de vida para que ela olhasse para a vida. Quando a gente foi colocando outros bonecos, e coloquei o bonequinho do pai dela, o câncer ficou entre ela e o pai. E a gente foi questionando, ela tinha trazido algumas informações de quanto a infância foi difícil, o quanto esse pai era alcoólatra, o quanto ela excluía esse pai, o quanto ela tentou, né, ser um pai melhor para essa mãe, né, ela tentou ocupar esse lugar do pai. Bem-vinda, a Cacau aí, seja bem-vinda. Então, com esse movimento, o câncer estava protegendo ela, né? Ou chamando a atenção dela, trazendo essa informação que ela precisava olhar de uma nova forma para esse pai. O que acontece? Então, o câncer vem, qualquer doença, qualquer sintoma mental, eles nos traz um chamado, eles nos traz uma mensagem. Quando a gente decifra essa mensagem, a gente depois, no final da constelação, você consegue perceber que é uma energia para a vida, é uma energia amiga, acolhedora, que nos protege. Nos protege de quê? Da loucura, do suicídio. É como se há um armazenamento de tanta dor, tanta coisa no seu corpo emocional, e isso vai sendo transferido para o seu corpo físico. Sim, as doenças, quando estão no físico, elas têm que ser tratadas por todos os métodos tradicionais. Não existe uma cura só energética. Lógico, quando a gente traz a raiz, a origem de tudo isso, você tem muito mais chances, né, de uma cura física. O que acontece? Essa energia que foi acumulada dessas vivências, desse olhar para esse pai, por exemplo, desse caso que eu tô contando, com muito julgamento, de como esse relacionamento de casal do pai e da mãe se dava, o como era, né, às vezes abusivo, como esse pai tratava ela, a falta que esse pai fez na escola, a falta que ela sentiu desse pai no casamento, em várias questões importantes da vida dela. Essa criança interna dela estava muito fragilizada, muito ferida por olhar e exigir que esse pai fosse diferente. Então a gente está trazendo das causas, né? Cada pessoa tem uma causa individual. Estou fazendo um relato, né, de um atendimento que eu fiz de câncer de mama. E quando a gente começou a mostrar para ela que esse pai, ele também não recebeu nada diferente, o avô paterno dele também era alcoólico, também trazia todo esse movimento, né, de abuso emocional. E quando a gente colocou mais uma geração, o tataravô dela também tinha esse movimento, tanto o avô, como o bisavô, como o tataravô. A gente identificou que o tataravô foi o primeiro a trazer esse movimento do alcoolismo. E quando a gente olhou e deu um lugar, né, que esses homens, sim, eles buscavam um alívio, né, emocional aí na bebida, e que a bebida não é a causa, né, não é a raiz de todo esse mal, há coisas além, a gente identificou que esse campo era de um campo de muito abuso, em que todos os homens sentiam-se abusados ou foram abusados de alguma forma, física, emocional, mental. E nesse abuso, eles iam passando esse abuso para os filhos. Então, tratava os filhos como se fossem servidores, né? Estavam a ponto de servir, estavam somente para nutrir, para servir, para estar à disposição desse pai. E com isso, quando isso não acontecia, vinham os abusos. E essa cliente, né, essa que foi a constelanda, ela não era sempre uma pessoa que se rebelava. Ela tentava fazer diferente, tentava
enfrentar, dar conselhos para esse pai, fazer com que esse pai mudasse, que esse pai fosse outro diferente, ou seja, ela não aceitava o pai que tinha. E hoje a gente entende que qualquer doença, qualquer movimento na nossa vida é pra gente aprender a amar. Quando a gente fala incluir, honrar e amar, não quer dizer que a gente tem que ficar num ambiente tóxico, com uma família tóxica, abusando todos os dias. A gente tem que incluir aonde? Dentro de nós. Incluir com respeito, porque o que o outro faz a nós é dele. E o que a gente faz com isso é uma responsabilidade nossa. Até porque senão a gente armazena no nosso corpo todos esses padrões emocionais. Isso vai passando para a parte física e se torna as doenças. E o câncer nada mais é do que uma materialização dessas emoções. É uma doença que é criada por nós, porque essas emoções não foram elaboradas, ressignificadas de uma forma satisfatória, né? Isso ficou armazenado na sua história. Não estou dizendo que a gente deve esquecer, porque isso é doença de Alzheimer, não desejo para ninguém. Mas a gente olhar para isso de uma forma, deixar o passado em paz no passado. Entender que a gente aprendeu muito com essas experiências e agora a gente tem como construir algo melhor. Então, honrar esse pai nesse caso era dizer sim, acontecia isso, dizer sim, olha, essa é a realidade, nua e crua como acontecia, foi pesado, foi difícil, mas com isso eu consigo agora, com esse olhar diferente, que o passado não é quem eu sou, mas eu passei por ele e hoje eu sou quem eu me tornei, também devido a essas experiências, as habilidades às vezes de ir para a vida, as habilidades de conseguir um trabalho diferente, qualquer outro energia que eu tive, me serviu para agora na minha vida aplicar o que agora eu achar que seja mais correto, belo, de alguma outra forma. Então trazer esse entendimento que honrar pai e mãe não significa estar disponível a ser abusada, não é esse movimento, mas também não é excluir eles por birra, também é outro movimento que não compete a gente, é o que? Dar um lugar de amor, porque é intrínseco em nós amar, todos nós somos seres amorosos, né? E quando eu estou nesse movimento de amar o outro, independente do que ele seja, independente do que ele pode me retribuir, eu vou ter no estado de paz, eu vou ter no estado apenas de filho ali. Então, nesse movimento de estar apenas no estado de filho ali, eu sou um filho, eu não tenho energia, eu não tenho uma postura sistêmica em mudar quem veio antes de mim. É mesmo um movimento que eu já falei algumas vezes, imagina uma cachoeira e você tá aqui no leito da cachoeira. E você querer jogar a energia pra cima da cachoeira. Essa energia não vai chegar lá, você vai se esforçar, espernear, gritar. Mas o fluxo da vida é dos maiores pro menor. Então é do topo da cachoeira que são nossos grandes, nossos pais, nossos avós. E hoje você recebe essa energia e joga onde? No seu presente. Na criação de um futuro com um caminho mais saudável. Por quê? Tudo que eu rejeito é incluído. Voltando nesse relato dessa constelanda do câncer de mama, quando a gente foi ver esse pai, e ela também tinha bastante problema com o ex-marido dela, ela buscou um marido idêntico ao pai, com todos os padrões de alcoolismo, de abusos emocionais. Então ela trouxe o pai para dentro do lar dela. Ela repetiu, porque tudo que a gente exclui, né? Lembra que os mais velhos falam, não repara que pega? Na constelação a gente fala diferente. Tudo que você exclui, acha uma maneira de ser incluído, acha uma maneira de retornar esse amor que foi rompido, interrompido, esse amor vai fluir novamente. Então é como se o universo trouxesse novas experiências para que você aprendesse aquele padrão não saudável e transformasse ele num padrão saudável. Então a gente olha isso com honra, quando a gente honra nossos pais, o relacionamento deles, e deixa com ele o que é deles, a gente traz uma sensação de liberdade. Liberdade para quê? Para que a gente possa fazer da mesma forma um pouco mais saudável aonde na nossa vida agora. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já repetiram alguma coisa do relacionamento dos pais de vocês? Já viram padrões também que a doença, todo mundo da família tem a doença para incluir-se na família? Então, principalmente o câncer, ele tem padrões, às vezes até a idade, né? Em tal idade a pessoa vai ter aquela doença. Famílias que todos os homens morrem de infarto ali com 45, 50 anos. Então começa a chegar aquele período de tempo, há aquelas mortes que inconsciente dentro da pessoa fala assim, honra você, eu morro por você, eu morro no seu lugar. Então há todo um movimento inconsciente. Quando a gente decifra essa mensagem e vê o que isso quer dizer, o que essa doença quer dizer, o que está fora de lugar, o que está precisando ser incluído, e quando a gente diz tudo isso,
a gente vai fazer o quê? Uma liberdade, para a liberdade de fazer o quê? Um caminho mais com leveza, com alegria, com plenitude. Aqui a Lu tá trazendo que ela vê muito caso também de diabetes. Sim, a gente não pode ser hipócrita de entender também que a diabetes tem a causa ambiental, né, da alimentação, de tudo, mas também tem muita honra, fibromialgia, diabetes, câncer, várias doenças. Muitas vezes a gente está honrando e carregando a doença de um ancestral, né, dos nossos pais, avós, bisavós, alguém antes de nós. Isso serve para incluir a gente, o nosso inconsciente, ele quer a qualquer momento, como a coisa mais importante da nossa vida, a gente pertencer à família, pertencer a um grupo. Então, quando você começa a seguir um movimento novo, o que acontece? Esse movimento novo vai me dar culpa, porque como eu vou seguir, a felicidade, até vai ser a live da próxima semana, que eu vou estar com um participante, o Tadeu Al, que é bem interessante. A gente vai trazer esse caminho da plenitude, esse caminho da felicidade. Porque quando eu tô feliz e meus ancestrais não estão, meus pais não estão, me dá culpa. Porque eu tô seguindo um caminho mais leve e eles estão no peso. A gente tem que entender que esse caminho é uma escolha individual. Eu não tenho como eu me sacrificar para que isso mude. Isso não muda, a menos que a pessoa escolha mudar. Então a gente tem que entender muito essas coisas. A Cacau está trazendo aqui, você está dizendo em toda parte do corpo pode haver o câncer? Com certeza, eu posso honrar um câncer de uma forma diferente de outra pessoa. O câncer é um aumento de massa. Geralmente, ele me traz esse aumento de massa para que eu aumente minha parte corporal, para que eu sinta mais forte, né? Como se eu estivesse aumentando. Então, cada região do meu corpo tem uma indicação do qual sentimento eu tô me blindando, o que eu tô querendo aumentar. O câncer de mama ele é muito comum em mulheres muito maternais, não só com seus filhos biológicos, mas que doam-se para muita gente. É como se ela quisesse aumentar a massa da mãe para que ela nutrisse, né, alimentasse, desse o peito, né, de uma forma energética a muitas pessoas. Só que ela não faz por ela mesma. Geralmente ela é doadora, mas ela não recebe amor. Então ela se priva de amor, se priva por não merecimento, por culpa. E ela geralmente está honrando uma outra coisa. Então existem várias formas, nenhum ser é igual ao outro. Então a gente não pode padronizar, falar câncer de mama é isso. Não. Cada pessoa, por exemplo, esse caso que eu tô contando, que eu constelei, esse câncer de mama era um amor interrompido com o pai. Ela não conseguia aceitar o pai como não conseguiu aceitar o marido como né? E isso estava sendo já repetido, esse alcoolismo também nos filhos. E ela estava nesse lugar, né, de não se nutrir de nenhuma energia paterna, porque se o papai é alcoólatra, o vovô é alcoólatra, o bisavô, o tataravô, como é que eu vou receber essa energia se eu estou excluindo tudo isso? Muitas vezes também, vamos dizer, um dos ancestrais da sua família, houve um assassinato, e esse assassinato ficou escondido, é um segredo da sua família. Então, por exemplo, se a sua família, seus ancestrais mataram de outro sistema familiar, por exemplo, e isso não foi revelado, foi escondido, é vergonhoso, então se torna um segredo da família. Pode ser que outra geração, alguém adoeça ou alguém vá para a morte, tenta suicidar, porque ela está identificada com com aquela tragédia que que precisava ser incluído. Para por exemplo, aquele assassino, né, da família, ele geralmente é excluído. Às vezes foi preso, é excluído. E ele quer ser o quê? Pertencer, incluir. Então o Bert traz que enquanto a gente não der um olhar em um lugar no nosso coração a todos do nosso sistema, qualquer coisa que ele tenha feito, ele tem direito de pertencer, que não é a nós que julgamos, né? É algo muito maior além de nós. Então é dar um lugar. Eu não preciso tomar cafezinho com ele, como eu disse, né? Mas eu tenho que dar um lugar, porque através desse ancestral eu pude ter a vida hoje. Eu sou também parte desse ancestral. Todos somos um, né? Como a física quântica traz. Mas se eu não der um lugar nisso, algum dos meus descendentes, ele pode olhar para isso, se ligar, se identificar. É como se fosse um fio invisível, que ele vai sentir essa dor e vai reproduzir nele. Muitos casos, por exemplo, de depressão, eu atendi uma criança muito deprimida, em que ele estava honrando a depressão da primeira mulher do papai. E você imagina, então o pai dele, antes de casar com a mãe dele, teve um relacionamento, eles tiveram um aborto e ele terminou esse relacionamento sem nem dar um tchau, né? Aquela coisa que hoje termina por WhatsApp, né? Então não teve
um respeito emocional a essa primeira parceira, tiveram um aborto, não conseguiram lidar com isso, se separaram, sem uma honra a essa primeira história. Ele se casou com a mãe desse menino, e esse menino sentia, além, muita dor no corpo, muito choro, que foi classificado como depressão. E essa depressão dele tinha a ver com essa não honrar essa primeira parceira do papai. Porque se essa parceira tivesse tido esse filho que foi abortado, e esse filho, eles tivessem continuado esse relacionamento, essa criança não tinha oportunidade biológica de estar aqui com o corpo que elas têm hoje, com o pai e a mãe que ela tem. Então, ela é como se tivesse uma dívida biológica com essa primeira mulher, que não deu certo do relacionamento, e que o pai evitava de falar, tinha tirado da mente dele, excluído. E esse agora, o filho dele, o descendente dele, está conectado para que o quê? Para que aquela mulher, né, aquela primeira mulher tenha um lugar, ela possa ser vista, incluída e saudada, que ela faz parte da história desse pai. Então, tem muitas coisas que a constelação, quando a gente identifica essa mensagem, e essa criança, quando ela falou, essa história é muito grande para mim, essa história do papai, e foi olhado para isso, eu dou um lugar no seu coração, mas eu não preciso morrer e adoecer por você. No meu coração você existe, obrigado pela oportunidade biológica, a gente usou frases curativas. Essa criança desvencilhou dessa ligação e ficou apenas com a sua própria energia e conseguiu receber esse amor do pai. Então, cada doença, ela vai nos trazer uma informação, é como se ela fosse a carteira cheia de cartas. E essas cartas é alguma emoção não olhada, algum ancestral não incluído, algo que você não está conseguindo ficar no seu lugar, no seu sistema familiar. Por exemplo, que a gente trouxe as dores nas costas, por exemplo, é que você está carregando o fardo de alguém. Por exemplo, o que é muito comum, inclusive só essa semana, na hora que a gente está na quarta-feira, foram 4 atendimentos com o mesmo padrão. Um atendimento de dores nas costas, dores de cabeça, muito peso, né? A pessoa achou que era Covid, achou que era virose, buscava até mesmo algum posicionamento médico, né? E não conseguiu, não achava nada. Fez vários exames, contar esse caso, mas teve 4 só essa semana. Que era o que? Essas dores eram relacionadas ao quê? Eu amo tanto essa pessoa que me maltrata, então eu amo muito, mas eu sinto também muita raiva. Então é onde o amor dói. Eu amo, mas esse amor me causa dor. Então eu quero colocar no lugar um outro sentimento que é a raiva. Que a raiva é a negação desse amor. Então quando eu coloco nesse movimento essa raiva, o que acontece? A cabeça parece que vai explodir. Porque o meu ser, ele intrínseco de mim é amar. Então, é algo natural do ser humano. Então, eu quero amar essa pessoa, mas ela me maltrata. Ela tem um abuso emocional comigo. O amor dela me causa dor, né? De alguma forma. Então, essa dor, ela vai ser represada no corpo. Ela vai causar, por exemplo, dores de cabeça. E esse movimento de não olhar para isso, ao longo do tempo, pode gerar uma doença mais física. Então, quando a gente fala que esse sintoma está acontecendo, mas ainda vai no médico e não acha nada, o que isso quer dizer? Que está no campo emocional ainda. Esse campo emocional é como se fosse etapas, né? Está no campo emocional, no campo mental das crenças, depois ele vai se tornar no físico. Então, ele está como se fosse aprofundando nas células para que ele mude a estrutura da célula e nessa mudança da estrutura da célula você ter uma doença. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo que eu falei que foi um padrão muito comum essa semana, são pessoas com muitas dores nas costas, né? E essa sensação de carregar a dor do outro, o fardo do outro. E quando a gente faz o movimento da pessoa devolver esse fardo para quem realmente é o dono desse fardo, é o dono dessa prova, é o dono desse destino difícil, muitas pessoas têm culpa em deixar, como que o outro vai dar conta? Então eu vou trabalhando muito com as pessoas que esse movimento de querer salvar o outro é um movimento de muita arrogância. Porque eu acredito que o outro não dá conta, eu acredito que o outro está no sofrimento muito pesado, e eu acredito que apenas através de mim, essa pessoa será salva. É como se eu tivesse anulado todo esse algo divino, né, que existe acima de nós, que coordena e guia nossas experiências divinas, que traz a força da vida, que também nos criou, né, que nós somos primeiro irmãos, né, dessa mesma fonte. Então, quando eu deixo esse peso, eu carrego ele, eu saio da minha posição de pequena, de filha, por exemplo, e quero salvar, muito comum querer salvar a mãe. Se a mãe tem depressão, eu me deprimo junto com ela para mostrar para ela que eu amo ela tanto, que eu também adoeço e morro com ela. Se essa mãe é suicida, às vezes o filho se suicida no lugar dela. A mãe tem muita vontade de sair dessa vida e o filho traz esse movimento, querida mamãe, em honra a você eu morro no seu lugar.
É uma coisa muito inconsciente, que a pessoa não sabe por que tá ruim na vida dela, mas que falta alguma coisa, que tá fora de lugar. E ela vai o quê? Pra morte, às vezes, pra saudar, pra honrar, pra carregar esse fardo que não é dele. Então, se eu tenho um fardo e você carrega ele, a experiência que eu preciso ter com aquela história não é feita. O que acontece? Desempodera a pessoa, ela tira a força, porque eu acredito muito que cada um tem um destino que precisa passar para que ele possa evoluir. E se eu faço essa prova por ele, além dele não carregar o que é dele, ele ainda tem que se preocupar e olhar para outra pessoa que está adoecendo junto com ele. Você acha que isso avisa? Isso funciona para alguém? Não. Infelizmente não. Adoece todo mundo da casa muitas vezes. Muitas vezes essa pessoa nem sabe por que sofre, por que não dá certo no relacionamento. Outro caso que eu atendi, a pessoa não dava certo em nenhum relacionamento, porque se relacionar significava eu tenho que deixar a mamãe carregar a vida, ter a vida dela que ela desejar, carregar o fardo dela, e é muito pesado. Então eu arrumo homens indisponíveis para que eu possa me manter na casa da mamãe, para que eu tenha tempo livre para visitar a mamãe, para cuidar dela, carregar o fardo dela, e com isso eu não vou para minha vida. Então é como se ela dissesse inconscientemente, eu só arrumo homens que não prestam, indisponíveis, ainda criticam e usam todas essas palavras, porque quando não der certo meu relacionamento, eu volto pro ninho do ladinho da mamãe ou do papai, e nesse movimento eu fico na onde eu gostaria de estar, mas eu não tenho coragem de ficar ali. Então arrumo uma desculpa louvável, né? Termino os relacionamentos, tem vários relacionamentos complicados, difíceis, vai anulando, né, esse receber para poder carregar mais um pouquinho essa família. Então é muito, muito comum isso. E a gente fez a vivência na posição de filho semana passada, que é muito recorrente também, quando a mãe ou o pai está carregando a própria família de origem e não se fez esse parto paterno, não fez esse parto materno, de deixar com a mãe o que é dela, de deixar com o pai o que é dele, e carregar apenas, né, o seu próprio fardo, o seu próprio conhecimento, suas próprias adversidades, desafios. Quando você tem um filho, um descendente, você não está disponível a esse filho. E ele também vai tentar carregar o seu fardo com o objetivo de que eu alivio o fardo da mamãe para que ela possa estar disponível para me amar. Isso também não vai funcionar, porque ela já está presa nas próprias dores. Ela já está presa, emaranhada, que a gente fala, enovelada com as histórias da família de origem, querendo dar ordem, ditar ordem, ser a mãe da mãe, a mãe do pai, ou o pai, né? Se for o masculino, o pai dessa mãe, o pai desse pai. Vai para uma posição totalmente insaudável, que não funciona para ninguém. Desempodera esses pais vão dar birra, porque eles querem, eles têm, né, o direito de escolha, né, de carcar com as consequências deles. E quando eu parto desse movimento, o que acontece? Eu vou ter dores físicas, e muitas vezes a dor no pescoço, principalmente na área superior, é de eu não reverenciar que os meus pais são maiores do que eu. Eu não consegui me dobrar, né, me curvar, honrá-los com a minha reverência. Quando a gente faz isso no movimento, é muito interessante que a gente fala, dobre a cabeça, a pessoa já faz até o movimento contrário, limpando o nariz. É o corpo dela dizendo, não, eu não me curvo para eles. Quando você faz um movimento também, às vezes, de entregar, né? Mostrar para esse pai e para essa mãe que ele também tem seu próprio pai, a sua própria mãe, que são seus avós. Muitas pessoas falam, eles não deram conta de dar para os meus pais o que precisava. Eu dou. Então há um movimento aí de a gente fala de muita arrogância da nossa parte, mas é com um objetivo nobre, é por muito amor. E no sistema, quem muito ama é aquele que mais sofre, porque ama em demasia, em excesso. Amo muito, amo demais, né? É a minha vida. Então, quando a gente traz esse excesso, mostra pra gente que existe uma falta. Existe uma falta onde? Dentro de você. Existe uma falta de amor, falta de cuidado, né, com esse corpo. Porque se esse corpo está sendo cuidado, se esse corpo está tendo uma alimentação, está tendo vários movimentos, com certeza qualquer doença que chegar no físico, ela vai ter uma remissão mais fácil, um caminho, né, de processo aí, às vezes de cura, ou um processo de harmonizar tudo isso no seu corpo muito mais fácil, porque ele já tem uma estrutura saudável. Então, o câncer de mama, ele tem uma mensagem, que é o tema de hoje, e essa mensagem, esse carteiro, né, que está te entregando uma mensagem que algo precisa ser incluído, que o amor precisa fluir por você, que você pode honrar, né, esse relacionamento com a sua mãe, com o seu pai de um lugar mais saudável, e que você pode reverenciar toda essa força, esse amor que veio da sua família,
para que aí no seu lugar de filha você consiga olhar diferente, olhar com amor, mesmo que houve, né, equívocos nessa criação, que foi pesado, que foi difícil, que você tinha uma linguagem de amor diferente do que recebeu. A gente tem que deixar de ser exigente e de criar esse mundo e si, né? E se eu tivesse outro pai, você não seria você. E se eu tivesse outra mãe, você não seria você. Se você tivesse outra história, não seria quem você é hoje. Então é aquele de novo, repetindo novamente. O que fizeram com você vai ser o quê? O karma e a energia que se requer, né? Pra cura, às vezes, do outro. E agora, o que você faz com isso é uma energia sua. Então, quantas vezes a gente vai estar parando e vivendo esse trauma e drama, olhando para esse passado, olhando para toda a dor, indo lá no passado, nossa criança, revirando ela, lembrando de tudo que é ruim, recontando essas histórias, recontando quanto foi pesado, lamuriando, ficando com esse peso. Porque toda vez que a nossa mente volta nesse passado, sem, né, uma terapia, sem uma técnica para ressignificar, é como se ela tivesse lá, como se fosse um machucado. Ela vai lá, enfia o dedo, sangra um pouquinho, ela volta de novo, sangra um pouquinho, ela volta, sangra um pouquinho, e isso vai ficando cada vez o quê? Mais pesado, mais denso, até que seu corpo fala, vamos parar com isso, né? Eu vou te dar uma doença agora, ou a doença te para, ou você se para e se olha, tem um autoconhecimento, muda seu modo de agir, né, com o mundo, cuide mais de você, que aí sim você vai estar com uma vida muito mais abundante, com muito mais leveza, que é o desejo do seu sistema. Então, o nosso sistema, ele não quer que a gente sofra. Toda vez que a gente se cura, algum ancestral nosso também vai ser liberado. Por exemplo, essa constelação que eu contei no primeiro caso, que de câncer de mama, que essa filha eu não honrava esse pai, quando ela liberou esse pai, né? Liberou-se, né, da energia acumulada dos ressentimentos, raivas, de tudo que passou de difícil com esse pai pode ficar nesse passado agora em paz. É deixar o passado em paz. É deixar que esse passado tenha harmonia e paz lá no passado. Porque eu posso ter a energia e o aprendizado que eu passei. E eu vou ter a mesma energia de jogar agora na minha vida. Poder criar o que eu desejo, poder criar padrões. Porque agora você tem escolha. Agora você tem uma escolha de fazer diferente. Então, todas as vezes que meu inconsciente está me guiando, eu vou ter mais do mesmo. Eu vou ter o mesmo destino. Quando eu parar e olhar para esse destino e pensar, né? O que esse padrão está repetindo na minha família? Vamos perceber o que eu estou usando disso? O que eu estou repetindo disso? O que eu posso mudar disso? Então, essas mudanças, quando olhadas com amor, dado um lugar a elas, a gente pode seguir com o quê? Com a força, com a potência e seguir para a vida. Então, venham comigo, amanhã vai ter uma vivência, a gente vai olhar o que nos falta, né? O que essa doença, sintoma, vazio existencial, depressão, síndrome do pânico, câncer, ou fibromialgia, qualquer doença, o que essa doença, ou que eu já tive, ou que eu tenho, ou que eu conviva com alguém, né? O que as doenças nos trazem? Então, a gente vai sentir o campo da doença, a gente vai sentir o campo da saúde, né? Sentir o campo saudável da nossa família, e vamos deixar os padrões repetitivos com quem é de direito. A gente vai fazer uma dinâmica bem interessante, uma mini constelação mesmo ali grupal, para que a gente libere esses padrões que tem no nosso sistema familiar de uma forma mais elevada, para que a gente tenha paz e que a gente possa seguir. O melhor presente que a gente pode dar para qualquer membro da nossa família, para qualquer ancestral, é seguir para a vida. Seguir para uma vida boa, para uma vida abundante. E não a gente ter mais doenças do mesmo, não a gente morrendo mais do mesmo, a gente honrando de um lugar mais saudável agora. Gratidão a todos que entraram. Vamos só fazer uma meditação rápida. Vamos fechando os olhos. Quem tem qualquer doença, qualquer sintoma, que sente algum vazio, alguma melancolia, alguma dor no corpo, vai fechando os olhos e entrando em conexão com essa sintoma, dor, essa desarmonia no seu corpo. Vai fechando os olhos e vai observando o seu corpo. E vai perguntando para o seu corpo, o que você requer para que essa dor possa ir? O que eu preciso olhar e incluir para que essa dor possa ir, para que essa doença possa ir e eu me curar? Lembrando que a cura pode ser de várias formas, né? Pode ser uma cura emocional, uma cura da alma, uma cura física. O que seu corpo está pronto para receber. Vai respirando esse lugar, vai percebendo, vai permitindo que o seu corpo traga alguma sensação, alguma emoção. Vai permitindo que toda a energia angelical te envolva agora nesse momento.
a energia do seu anjo da guarda, se você tiver conhecimento do seu anjo da guarda, que você aceitar essa crença religiosa, ou alguma energia benevolente. Imagina essa energia te ancorando, fazendo uma conexão sua com o centro da Terra, deixando você conectado no presente, no aqui e agora. E você vai perguntando para o seu corpo traz sabedoria, ele é muito sábio. Vai percebendo no seu corpo se você precisa incluir alguém, que se falta algo no seu sistema, se falta alguém no seu sistema. Vai permitindo que essas informações venham de alguma forma, possam vir com sonhos, insights, memórias, flashes. Vai percebendo. Vai respirando fundo, respirando fundo. Lembrando que cada um é um ser individual, cada história e cada sistema é diferente. E que a gente trouxe nessa live são apenas padrões que se repetem. Como existem vários outros vieses dessa mesma história. Vai repetindo, vai respirando. Vai dizendo para o seu corpo: eu agora estou disposto ou disposta a me olhar. Eu agora estou disposta a desvendar. Qual a mensagem você quer me trazer? Muito obrigado, doença. Muito obrigado, sintoma, por você ter aparecido. Se não fosse a sua dor, às vezes eu não conseguiria me conectar. Vai se conectando a você, vai parando e vai perguntando para o seu corpo o que você precisa fazer para se nutrir mais, para estar em paz, para sentir plena. Vai deixando ir tudo que não é seu. Vai imaginando na sua frente uma grande bolha dourada, como se fosse uma bolha de cristal com energia dourada dentro, e você vai tirando do seu campo emocional, das suas memórias, tudo que não cabe mais. Vai liberando a raiva de tudo que você já viveu recentemente, no passado, tudo que vier na sua mente. Você vai colocando nessa bolha, que ela vai ser acondicionada com toda a energia dos anjos da criação. Vai colocando nessa bolha ressentimentos, raivas, remorsos, rancores, tudo que não cabe mais a você. Tudo que você carrega, que não é seu, que você achava que precisava carregar, mas que está pesado. Todo o destino difícil dos seus ancestrais, dos seus pais, irmãos. Para todos aqueles que você olhou com dó, como se eles não dessem conta. Vai deixando toda essa dó, toda essa pena, dentro dessa grande bolha transmutadora. Sem razão, sem perceber se é certo e errado, apenas vai se liberando. Vai se liberando, vai liberando esses padrões. Agora imagina todos os seus ancestrais e vai dizendo, muito disso é do nosso sistema familiar. Foi muito pesado carregar por tanto tempo. Eu dou um lugar a todos vocês que foram excluídos, todos os amores não vividos, todos os amores interrompidos, a todos os sonhos que também foram interrompidos para que a vida fluísse. Eu vejo a dor de vocês. Eu vejo o destino difícil que vocês tiveram que passar em algum momento dessa história. Muito obrigado. Mas esse peso é muito grande para que eu carregue. Eu sou pequena nesse sistema. Eu sou pequeno nesse sistema. E vai deixando com quem é de direito, toda essa energia agora com consciência, com energia angelical de transmutação. Apenas deixando a consciência com cada um deles. Deixando no passado, o que é do passado, em paz. Para que quem é do passado lide. Vai imaginando que essa bolha vai levando para o passado com consciência, com amor anexado, com energia de transmutação. Tudo que estava aprisionado no seu corpo, no seu campo, nas suas células, que não cabe mais a uma pessoa agora de 2021, atualizando 2021 no seu corpo. Vai respirando essa energia e deixando ir. Vai respirando, deixando ir. Respirando, deixando ir. Deixando morrer todos os ganhos que você teve de carregar tudo isso. E trazendo a sensação de liberdade, de leveza. Vai respirando, respirando, respirando. Deixando ir mais, deixando ir, deixando ir. Respirando, respirando. E agora você faz uma reverência a todo o seu sistema. Imagina você colocando o seu queixo lá no peito, fazendo uma reverência e vai dizendo, eu sinto muito por julgar nosso sistema. Eu sinto muito por tudo que eu tentei
carregar que não era meu. Eu saí do meu lugar de pequena, mas agora eu volto para ele. E vai imaginando você dizendo para os seus pais que você é apenas a filha, ou apenas o filho. Falando para os seus avós que você é apenas a neta, você é apenas a trisneta, a bisneta, a trisneta. Você no seu lugar, você tem força. Vai sentindo o seu lugar. Vai se posicionando nesse lugar. Vai sentindo a força do seu lugar. Vai dizendo para eles, obrigado pela força e pela vida que chegou até mim. Em honra a toda essa história, eu sigo agora fazendo as minhas escolhas para um caminho mais saudável. Obrigado por tudo, pela consciência, pela inconsciência, pelas virtudes e valores, por tudo que vocês conseguiram ou não me dar. Muito obrigado por isso. Imagina você reverenciando, dando um passo para trás e virando para a sua própria vida. E agora você vai se manifestar como você quer se sentir com o seu corpo, com sua saúde. Vamos trazendo para que essas células possam atualizar a saúde, atualizar a forma original que você foi criada, sem o acondicionamento de memórias, que seu corpo não precisa mais ser um reservatório de tudo que foi trauma, drama, ruim, pesado. Que você se abre de toda essa biblioteca ambulante de dor para que você se torne também um reservatório de alegria, de paz, de plenitude, de memórias também saudáveis. Vai respirando, respirando. E vai conversando com as suas células. Querida doença, querido incômodo. Eu vejo você. Estou me abrindo para te decifrar. Obrigado porque você me trouxe para a vida através da dor. Mas hoje eu escolho o autoconhecimento. Para que eu possa decifrar quem você é, o que você precisa, para que você possa ir. Muito obrigado por ter me alertado da necessidade de olhar para mim, de me cuidar e me amar um pouco mais. Obrigado por isso. Imagina você recebendo a grande energia dourada para harmonizar, limpar, ativar todos os seus chakras, seu centro de energia, para que você se sinta revigorada, revitalizada, que a sua saúde possa estar no estado mais elevado. Gratidão, está feito, está feito. Vai respirando esse lugar, respirando, baixando as barreiras para receber toda a energia curativa, energia benevolente, preenchendo o seu corpo na mais alta intensidade do amor incondicional. Vai respirando, 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 respirando. E vai se conectando à sua saúde, vai se manifestando como você quer se sentir saudável, com bem-estar com o seu corpo, com o corpo com a potência, com a saúde, com a vitalidade mais elevada. Imagina você manifestando tudo isso. Vai projetando e vai se imaginando na força e na potência e na saúde mais elevada. Vai respirando mais, respirando mais, respirando mais. Vai desprogramando qualquer crença de impossibilidade, de tudo que você ouviu, comprou e vendeu, de que era impossível. E trazendo a entrega para que essa energia universal, criadora, possa fazer os ajustes necessários na sua vida para que você atinja a saúde e a paz que você merece. Vai sentindo essa energia, vai manifestando para que socorra no tempo divino mais rápido e necessário. Gratidão, está feito, está feito. Vai respirando e vai voltando para o aqui e agora, vai agradecendo o seu corpo por essa experiência, agradecendo toda a energia benevolente por essa experiência. Se sentir necessidade, faça outra vez. Mande essa live para alguém que você sente que precisava saber dessas informações, para que também busque autoconhecimento. Se esse conhecimento te tocou, pode me procurar no direct, agende uma avaliação, uma terapia, uma constelação, para que você possa identificar quais são os seus padrões, quais são os padrões inconscientes que estão impedindo você de acessar toda a potência e a plenitude que você já é. Um grande abraço. Meu convite para quem está presente em Uberlândia é para participar amanhã da vivência às 19h30, no nosso espaço terapêutico, onde vamos liberar um pouco mais dessa energia através dos movimentos sistêmicos. Um grande abraço, uma excelente tarde e noite para vocês e até amanhã. Gratidão, Rejane. Gratidão a todos que estavam aqui, Cacau.
que vocês possam levar esse ensinamento e realmente honrar diferente, honrar fazendo o melhor com a vida que chegou até vocês. Uma excelente tarde.